agora nós já vamos com a nossa entrevista de hoje. O Franciano Ferreira dos Santos, ele que é engenheiro ambiental, vai trazer um tema bastante relevante para a gente aqui nessa tarde de hoje, que envolve o agro, respeito à legislação ambiental e qual é o impacto disso na concessão de crédito rural. A gente vai trazer esses temas aqui para você, principalmente para essa área que tanto cresceu aí nos últimos anos aqui na cidade de Piranhas e no âmbito nacional tem feito com que a nossa economia não fique tão mal, né? Tem salvado aí a questão econômica do Brasil há tantos anos. Franciano, um prazer recebê-lo aqui no Jornal A Voz do Povo, né, para tratar sobre esse tema. Peço a você que fale aí bem próximo do microfone, né, para a gente ouvir bem a sua voz. Seja bem-vindo para a gente tratar desse tema tão rico, tão importante para o nosso Brasil e, é claro, aqui para Piranhas também. Muito obrigado, Jota, por abrir o espaço aqui no seu programa para a gente abordar esses temas de importância, relevância no nosso município. E nada melhor do que usar o seu canal aqui, o seu espaço, levando em conta que você tem um alcance da sua mensagem, da sua voz. Muito obrigado por ter nos franqueado também essa oportunidade. Franciano, o agro brasileiro começou a crescer lá no passado, mas nos últimos anos tem ganhado muita evidência esse crescimento. Sempre foi importante para o país, mas devido às crises econômicas que nós estamos vivendo, né, tivemos aquela crise ali, a partir de 2010, ali, ou até antes disso, a gente viveu um período muito difícil, outras crises que vieram, e o agro sempre salvando, né, carregando o país nas costas. Como engenheiro ambiental, atuando fortemente nessa área já aí há um certo tempo, você tem visto esse crescimento do agro e trazendo aqui para a nossa realidade, né? Esse crescimento mudou a realidade piranhense também nos últimos anos. Verdade, Jota. O agro ele tem uma importância muito grande no nosso país. Lembrando que nós temos um país com uma extensão boa, com terras produtivas, agricultáveis. E o Brasil hoje é o único país no mundo que tem condição de produzir alimentos em escalas consideráveis para suprir as necessidades básicas de toda a família. Então, embora, como você mesmo mencionou, das crises que o setor passou, mas mesmo assim tem se mostrado uma cadeia muito forte no nosso país devido à quantidade de elementos que o produtor produz no campo. Então, assim, tem ganhado uma visibilidade muito grande, embora os entraves, e o Brasil hoje é um país que tem o olhar do mundo, devido a essa capacidade produtiva. E tem contribuído, quando eu digo as crises, o agro, apesar das crises, teve resiliência. O país sofrendo aí com altos impostos, vindo ainda as questões climáticas, né, que acaba não tendo controle. Esse ano mesmo a gente teve uma seca danada aí no final do ano, atrapalhou muito os produtores rurais. Mesmo assim o pessoal está firme ali, plantando, buscando colher, porque tem a questão econômica. Todo produtor ele quer ter o seu lucro, mas tem aquela situação de alimentar o Brasil e o mundo, não é isso, Franciano? Exatamente, exatamente. O produtor ele tem essa preocupação, como já mencionamos, dessas crises que foi passada. Mas com tudo isso, nós podemos dizer ainda que o nosso produtor ele tem feito o seu papel. Agora mesmo, nesse final de ano, o pessoal teve atraso no plantio devido à crise hídrica que você mesmo citou. Hoje ele enfrenta também a questão do produto na hora de vender, que está o preço baixo, o gado, a arroba está bem baixo. Também o preço da soja, mas com tudo isso, ele tem enfrentado esses desafios e tem cumprido o seu papel até social, né, de levar o alimento na mesa do brasileiro e até mesmo daqueles que estão em outras nações. E agora, um dos grandes desafios do produtor é a questão ambiental, que precisa estar de olho, que senão, se está ruim, ainda pode ficar pior ainda, trazendo aí um embargo, trazendo um impasse para a sua área. Se não tomar cuidado, ele não vai conseguir vender o seu produto, nem nos frigoríficos e nem mesmo nos armazéns que compram esse grão para fazer a exportação.
Daqui a pouco, fique com a gente aí, você que está nos acompanhando agora, ou no vídeo, ou no rádio. Franciano vai trazer informações muito importantes nessa questão. Até para tentar desmistificar algumas coisas, Franciano, vamos falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Algumas linhas da sociedade, até políticas, às vezes tentam criminalizar muito o agro, né, na questão do meio ambiente. Qual a sua visão como profissional dessa questão da produção, que em meio a tantas dificuldades acaba batendo recordes aí em vários anos, e a questão sustentável, o meio ambiente? Como é que você enxerga essa situação, Franciano? Olha, existe muita ênfase nesse assunto ambiental. Então é um assunto que mexe com todo mundo e, querendo ou não, também existe as fake news também. É Sim. verdade que nós precisamos preservar, cuidar das nossas nascentes, cuidar das APPs, ter critérios para que a gente possa conseguir desenvolver. Então, o desenvolvimento sustentável é isso, é você continuar desenvolvendo, é você trabalhar na sua atividade ali, melhorar o que você já tem, sem você causar impacto, porque nós precisamos preocupar com as futuras gerações. Então, se não tiver esse critério também, vai chegar um ponto que o nosso planeta vai ficar inabitável. Mas eu posso te assegurar que existe muito misticismo também nesse assunto. Muitas bandeiras, né, vamos dizer Sim. assim, que são defendidas, que no fim das contas, se você for buscar até um conhecimento mais científico, não é bem daquela forma que se aparenta. Mas o que eu posso dizer como profissional, é possível desenvolver, é possível empreender sem impactar, sem trazer prejuízo e dano ao nosso meio ambiente. Nós temos uma legislação, isso aí não são palavras minhas, não sou especialista, mas muitos que a gente ouve aí na grande mídia, inclusive, uma legislação ambiental, uma das mais complexas do mundo, uma das mais duras, né? Não é fácil ser produtor no Brasil e atender todas as regras. Mas uma visão pessoal sua. Hoje na nossa região, Franciano, o produtor ele atende bem essas regras, respeita a questão ambiental nos seus trabalhos aí, você vê isso? Qual é a sua visão? Olha, Jota, nem sempre todos têm essa consciência. Sim. Como você mesmo mencionou, nós temos hoje um código florestal, uma legislação ambiental que é a mais complexa, vamos dizer assim, quase do mundo. E nem todos têm esse cuidado. A gente vê muito ainda algumas irresponsabilidades, como desmatamento em APP, desmatamento em reserva legal. Então hoje no nosso país, vamos falar aqui da nossa região do Cerrado, o produtor ele tem que preservar 20% da sua área, né? Tem que preservar APP. Então a gente vê que em alguns municípios onde há esse cuidado maior nas nascentes, nas proteção das nascentes, há um melhoramento até na água. Hoje eu tenho acompanhado diversas vezes aqui no seu programa um tema também sobre a nossa água aqui, né, que é do Água Limpa, as preocupações que às vezes a água está pouca. Então isso também tem um reflexo do desmatamento das cabeceiras dessas nascentes. E nem todo produtor tem esse cuidado, tem esse capricho. Franciano, a sua detecção, essas pessoas que acabam descumprindo, má fé ou falta de conhecimento às vezes? Os dois? Eu creio que é os dois, porque falta de conhecimento hoje não acredito que seja. Hoje as mídias estão aí notificando o tempo inteiro. Todo dia praticamente você vê algum noticiário onde relata que alguém foi punido, né? Alguém foi pego em flagrante com desmatamento. Então, o que acontece muito no nosso país também é aquele jeitinho brasileiro, que todo mundo conhece, né? Nunca vai chegar em mim, eu não vou ser pego. E é outra coisa que fica a dica para os produtores. Hoje, o nosso mundo mudou, tudo é tecnológico. Sim. Você não vai ver um fiscal lá no seu imóvel fiscalizando se você está arrancando uma árvore. Tudo isso é monitorado por via satélite. Sim. Então nós temos hoje imagens de satélites com precisão de 30 centímetros do solo. Então ele consegue detectar qual que é a marca até do trator ou que seja da máquina que está ali fazendo o dano. Sim. E aí a partir daí vem a autuação às vezes em flagrante e se não for em flagrante depois vai vir a penalidade, que vai vir a multa.
E hoje, até nessa área de fiscalização, a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente que atua bastante aqui, né, Franciano? Está de olho Muito, nessa situação. muito bem lembrado, Jota. Quero aqui também fazer os agradecimentos pelo prefeito que tem dado todo o amparato, todo o apoio. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Piranhas cresceu muito. Quero aqui agradecer a pessoa da Divaneide, que é a nossa secretária do Meio Ambiente, que tem feito um brilhante trabalho. Na minha visão, o pouco que eu acompanho a parte da administração pública, é uma das secretarias mais atuantes do nosso município. Isso trouxe um ganho para Piranhas muito grande em dois fatores que rapidamente quero fazer essa abordagem. Primeiro, que desmembrou os processos ambientais do Estado. A gente sabe que hoje o Estado tem uma demanda altíssima, pouca mão de obra, ele não consegue atender todos. Então, no tempo que precisa. Com essa descentralização, nós tiramos aquele fluxo do Estado, passamos para o município tem feito isso com competência, e processos que aí levava 3, 4 meses, 5 meses, a gente consegue atender a demanda do produtor com 15, 20 dias no máximo. E o que o município ganha com isso? Arrecadação. Hoje a questão ambiental, ela é uma fonte arrecadadora. Então hoje existem as taxas que você tem que recolher na hora de fazer o licenciamento. Então isso trouxe um ganho também monetário para a prefeitura. Então o nosso produtor hoje ele está bem amparado. Eu diria que hoje o município de Piranhas, nessa micro-região nossa, ele está à frente de todos os municípios por nós termos essa secretaria ambiental atuante, que tem um sistema top de linha para a gente poder estar fazendo esses processos. Franciano, até para as pessoas entenderem, hoje a Secretaria nossa de Meio Ambiente não faz o quê? O que ainda é preciso? Porque a gente sabe que muita coisa, praticamente tudo em questão ambiental dá para resolver aqui. Existe alguma coisa ainda que precisa buscar algo na capital ou em outras regiões, ou dá para se resolver praticamente tudo aqui já? Praticamente tudo, Jota. Existe alguns licenciamentos que ainda está na competência do Estado, mas a Secretaria já está em processo para poder descentralizar. Como, por exemplo, o produtor que tem lá áreas excedentes, que ele ainda pode abrir. Ele recuperou, ele tem lá, preservou a sua reserva legal, ele tem as suas APPs todas preservadas e ele tem lá um percentual ainda de área em excedente, ele pode abrir isso. Então, o Estado, juntamente ao município, está trabalhando para equipar os municípios onde já houve essa descentralização, para ele ter autonomia total para poder fazer esse trabalho. E tem uma secretaria que, fora a questão punitiva, também entra a questão de orientação educativa, né? O produtor ele consegue saber mais, tendo aqui fiscais locais, tendo a sede da secretaria para visitar. E muito, e muito. A secretaria tem feito um brilhante trabalho na educação ambiental, nas escolas, ela tem feito ações junto à sociedade. Então hoje, eu diria assim, que se algum produtor ou até mesmo algum empresário, porque não é só o produtor rural que depende das licenças ambientais. Qualquer atividade que gera impacto ou que gera resíduo, ela é passível de licença ambiental. Para você ter ideia, uma drogaria, um supermercado que tem lá o seu açougue, uma marcenaria, um lavador de automóveis, precisa de licença ambiental. Então, com a nossa secretaria aqui, da forma que ela atua, não tem ninguém inocente. Todos têm condição de saber os seus deveres e os seus direitos também no tocante aos assuntos ambientais. Franciano, aproveitar antes de entrar no nosso assunto específico de hoje, essa questão da legislação ambiental, da questão do crédito rural, mandar um recado aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, já mandando o recado. O Luiz Borges está com a gente, está lá no chat, dizendo que é muito necessário para informar os produtores rurais e toda a população. Temos mensagem também aqui da Maria Fátima, ela que está dizendo que o tema escolhido para hoje, para a nossa entrevista, é um tema excelente. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode mandar a sua mensagem ou pelo chat, né? Ou também através do nosso WhatsApp, fique à vontade. O Canal da Notícia, manda lá o seu recado que a gente está acompanhando aqui as mensagens de todos, a nossa diretora de imagens, a Emily Oliveira. Franciano, a gente ouve muito na grande mídia, principalmente, nos fóruns que acontecem aí, as convenções,
o termo Agenda 2030. O leigo não imagina, né? Que agenda é essa 2030? O que significa isso? Fala um pouco pra gente sobre esse tema, Franciano, para que o nosso ouvinte entenda o que a gente vai passar logo depois para entrar nessa questão do crédito rural. Um tema relevante, Jota. Agenda 2030 são acordos de vários países, presidido pela ONU, que se reuniram e estabeleceu algumas diretrizes justamente para esse crescimento e esse desenvolvimento sustentável. Então, e um dos temas é o desmatamento. É você zerar o desmatamento onde quer que seja. Então, é muito importante lembrar dessa agenda que ao longo desses anos, que desde quando foi instituído esses pactos, o mundo em si, ele vem avançando e se tratando também aqui do nosso país, ele vem a cada dia aperfeiçoando a legislação, aperfeiçoando a estrutura que possa dar também legalidade e cumprimento dessa Agenda 2030. Dá para você citar algo, Franciano, que consta nessa Agenda 2030 de metas, especificamente voltado aí ao agro, né, o que precisa ser alcançado? Eles falam de desenvolvimento sustentável, aquela história de diminuição da emissão de carbono, é tudo isso? Explica para a gente um pouco. Exatamente. Uma das metas é desmatamento zero. Sim. Outra meta é você melhorar aquilo que você já tem. Falando do agro, né, do produtor, sim, aquilo que você já tem de área aberta, você melhorar a capacidade produtiva. Hoje, por exemplo, é possível você dobrar a capacidade produtiva de uma área que apacenta um rebanho sem precisar você desmatar. Sim. Então, hoje existe linhas de créditos com baixo juro, com um período de liquidez satisfatório, aí, 10 anos, 12 anos, para que o produtor possa investir no seu negócio. Ele vai pegar aquilo que ele já tem aberto e vai fazer uma recuperação daquele solo. Hoje, por exemplo, no nosso município nós temos áreas que foram abertas aí há 30, 40 anos ou até mais, que ainda não passou por uma recuperação desse solo, você devolver para o solo os minerais que são necessários para que ele possa dar à planta, ou que seja o capim, ou que seja a soja, o milho, os nutrientes necessários. O produtor que desenvolve a atividade da agricultura, ele já tem essa consciência melhor, ele está num nível melhor. Ele sabe que se ele não fizer uma análise de solo bem feita, ele não usar uma agricultura de precisão, dificilmente ele vai ter uma produtividade satisfatória. E quem está na área da agricultura, as cifras são bem maiores também do que quem está na pecuária. Então, se ele não fizer o dever de casa certinho, o prejuízo vai ser muito grande. Franciano, é por isso que tem aquelas regras, muita gente não entende, né? Existe um período específico, por exemplo, para se plantar a soja. Passou daquilo, não pode plantar mais. Da mesma coisa o feijão, o milho e outras situações. Por isso que existem essas regras para garantir ali a saúde do solo, evitar que pragas se propaguem. Por isso que existe tudo isso. Exatamente, exatamente. Então hoje temos no estado aí a Agrodefesa, né, que é o Cidago, que ele faz esse brilhante papel, onde eles têm lá os profissionais que têm os referenciais, onde temos esses vazios sanitários. A época certa de plantar, a época de colher, a época que a terra vai ter o seu descanso para tornar novamente o ciclo do plantio. E justamente por essa tecnologia toda, um trabalho como o seu, como engenheiro ambiental, seus colegas e outras áreas também aí, dessas ciências, né, que ajudam nessa produção, hoje não dá para dar mais desculpa. O cara errou, tudo bem, eu errei, desmatei, causei problemas ali para minha área, mas com toda a tecnologia, com o trabalho de profissionais, dá para recuperar, né? Dá para voltar atrás em muitos casos, né? Franciano? Dá para recuperar, Jota. Dá para recuperar, dá para fazer. E uma coisa que não sei se a palavra correta seria dizer, que me alegra, quando eu comecei nessa área há 15 anos atrás, inclusive quero até fazer um parênteses aqui, agradecer os profissionais que na época me deu essa oportunidade. Eu era professor de matemática na rede pública e nós crescemos juntos e eles trabalhavam nessa área do agro e abriu as portas para mim, que foi o João Limírio,
também o José Costa. Na época, a empresa deles era Seara Consultoria. Então, eles me trouxeram para esse universo. Então, quero fazer esse parênteses aqui, agradecer se hoje eu sou o profissional que sou, tem a participação deles. Então, Jota, é muito importante. Voltando à pergunta que você falou. Em relação à recuperação, através das áreas já destruídas de alguma forma, né, é possível retornar com consultorias como as suas, né, como engenharia ambiental, e com as tecnologias hoje presentes aí no dia a dia. Exatamente. Voltei aqui o raciocínio, lembrei. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, as questões ambientais eram assim, aquela situação, não vai chegar aqui, nós não vamos pagar essa conta. Sim. Em 2012, salvo erro, 2008, foi instituído o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que era justamente os órgãos competentes tendo uma noção real das áreas do nosso país, o que tinha de área aberta, que é chamada de área consolidada, o que tinha de APP, o que tinha de reserva. E dessa época para cá, sempre a gente vem acompanhando nas mídias, nos canais de informação voltada ao meio ambiente, vinha falando sobre essas regularizações. Mas nós, como há pouco ainda falávamos, né, nós temos no nosso DNA aí o jeitinho brasileiro. A gente pensa que nunca vai chegar, nunca vai ser pego. Então hoje eu falo para você que tem como, é possível e a lei vai ser cumprida. Não tem para onde correr. O produtor que está ouvindo a nossa fala hoje, ele precisa procurar se regularizar. É possível procurar um profissional que consiga mostrar para ele o que ele fez de dano, porque hoje existe todo um mapeamento que possa dar para ele esse norte. E é como você falou, não adianta negar e falar que não fez. Você tem a imagem lá que está registrada. E hoje o Estado e o próprio município ele está dando para o produtor um benefício dele, antes que o Estado chame ele, autue ele procurar o Estado para poder resolver essas pendências. Franciano, eu quero entrar nessa questão do cadastro ambiental rural. O prazo, para nós que somos leigos, ele foi prorrogado tantas vezes. Como é que está a situação atual dessas pessoas se cadastrarem? É bom lembrar que teve muito produtor que acha, não, apenas o fazendeiro grande, que tem muita terra, tem que realizar. E aquele chacareiro, aquele dono do sítio, acabou não fazendo. Ainda está no prazo? Como é que está essa situação atual, para o nosso ouvinte entender? Qualquer imóvel rural, ele precisa ser cadastrado. E hoje, se ele não tiver esse cadastro ambiental rural, ele não consegue nem vender sua produção. Sim. Seja no frigorífico, seja no armazém de grãos. Peça-chave para ele poder conseguir fazer qualquer coisa nesse âmbito. E até mesmo na questão de crédito, para ele poder obter crédito, para obter essas licenças ambientais. O ponto de partida é esse cadastro ambiental rural, que já tem aí mais de 10 anos que foi instituído, e tudo indica, a gente tem visto aí uma sinalização muito boa do nosso governador, que até o final do ano, tardando muito, mês de maio, junho do ano que vem, todos os imóveis rurais do nosso estado vão ter sido analisados. Para você ter ideia, o estado de São Paulo já fez essa análise. Sim. Inclusive, lá eles já estão emitindo os recibos definitivos. Quando essa análise for feita, vai ser feito todo o levantamento dos passivos ambientais e quem tem dívidas que precisam ser cumpridas, vai ser feito os TAC, né, que é os termos de compromisso. Essa informação, Franciano, que você está trazendo para a gente, muito importante. Nós temos muita gente que nos acompanha na zona rural, o pessoal das fazendas, donos de pequenos sítios, de pequenas chácaras, que às vezes dizem, não, esse aqui eu herdei do meu pai, do meu avô, e nunca me preocupei com isso. Tem que ficar atento, pode ter problemas, né, Franciano? Tem que ficar atento, vai ter problema, e o que a gente tem acompanhado bastante. Quando esse CAR foi instituído, eu creio que, na minha visão, que o governo falhou. Porque ele fez uma propaganda que qualquer pessoa poderia fazer. Era simplesinha, entrava na internet. Sim. E fazia ali aquele desenho. Então, a situação ela não é tão simples assim. O que tem acontecido muito hoje?
Existe áreas que são georreferenciadas, com medição de precisão. Sim. Então imagina que você tem lá no seu imóvel, você fez dessa forma, simplesmente entrou no site, fez ali um desenho, mas os seus vizinhos, os seus confrontantes, todos são georreferenciados. E o que acontece agora? Está dando as sobreposições. Sim. Automaticamente, quando dá essa sobreposição, parte-se para a análise de como foi feito esse CAR. Se o seu vizinho foi feito de uma forma precisa, como é o georreferenciamento, automaticamente o seu CAR é cancelado e anulado. Sim. Então tem acontecido muito esse tipo de situação. E o produtor, quando o CAR dele é cancelado ou ele está pendente, ele já não consegue ter acesso às linhas de crédito que estão vigentes por aí. E para aquele que ainda não tem informação, como o senhor disse antes, é muito difícil não ter, né? Porque hoje em dia a informação está aí farta nas redes sociais, na internet, mas para aquele que talvez está irregular, como fazer? Qual é o primeiro passo? Qual profissional ou qual instituição procurar para se regularizar? Quem precisa fazer essas regularizações, ele tem que procurar um profissional da área. Agronômica, agrícola. Então hoje nós temos um engenheiro ambiental habilitado, nós temos um engenheiro agronômico, temos um engenheiro agrícola, engenheiro florestal. São os profissionais que estão habilitados para poder fazer esse serviço. Lembrando bem, qualquer um ainda pode fazer, mas na hora de você fazer, você precisa estabelecer quais os critérios que vão ser feitos. Se você fizer ele de qualquer forma, você vai estar passível de amanhã o seu CAR ser excluído. Então, certo é que você procure um profissional habilitado, que ele tenha as ferramentas necessárias para desempenhar um bom trabalho aí e te entregar um bom resultado. Franciano, agora no nosso assunto principal de hoje, quando a gente começou a conversar, eu fiquei muito satisfeito do seu contato e principalmente para esse tema. Nós, como já dissemos na abertura, estamos tendo um crescimento do setor agro aqui, agropecuário. A gente fala muito de agricultura, mas essa questão entra também para quem tem os seus animais, né? É para tudo. E eu fiquei muito satisfeito com o seu contato, porque as regras têm mudado. A fiscalização tem endurecido. E aí agora, com a Agenda 2030 e com outras questões, estão buscando ao máximo fazer com que essas pessoas cumpram essas regras estabelecidas. E uma dessas travas que tem surgido é o seguinte: você não está 100% regularizado, tem problema, você não vai ter mais crédito. Ou você não vai poder resolver as coisas no seu banco como você resolvia anteriormente. Como está essa situação? Fala um pouco. A gente conversava em off e eu já tinha um alerta, mas esse alerta meu aumentou mais ainda. Tenho certeza que os produtores rurais precisam ouvir, né, esse seu alerta que você vem fazendo aí, tenho certeza, para os seus clientes e agora aqui com a gente na entrevista. Jota, o que aconteceu no nosso município aí nos últimos 5 anos? Nosso município está passando por uma transformação muito grande devido à influência do agro. Sim. Então a soja chegou no nosso município. Então um município que até 5 anos atrás ou mais, a predominância nossa era a pecuária. Não se falava em soja aqui. Então hoje a tecnologia trouxe para o produtor um ganho que é possível você plantar soja praticamente quase em todo lugar. Aquelas áreas que não são férteis, é possível você fazer um tratamento ali, você vai fazer as análises de solo, as correções necessárias e você pode plantar. Então, com isso, hoje o nosso município vem sofrendo essa conversão das áreas que eram destinadas à pastagem, ou seja, pecuária, para a agricultura, para o cultivo de soja e milho. Com isso, muita gente, sem critério, simplesmente foi suprimindo aquelas árvores. Porque essas áreas, quando foi aberta aí há 40, 50 anos atrás, tinha uma cultura de deixar ali árvores esparsas, né? Para que o gado pudesse ter sombra. Sim. Então, naturalmente, quando você vai fazer essa conversão que você precisa para o plantio, você precisa suprimir, você precisa de áreas planas, regulares. Sim. Então, muitos foram fazendo essas supressões sem fazer os devidos licenciamentos. Outros não tiveram cuidado, entraram em áreas de APP, áreas de reserva legal. E é aquela história que a gente já falou várias vezes aqui, o jeitinho brasileiro. Ninguém me viu suprimir, não fui pego em flagrante. Aí que mora o perigo e mora o engano. Porque o que tem acontecido? Hoje a fiscalização mudou, é tudo via satélite. Então existe hoje satélites que fazem esse monitoramento diário. E ao fazer o monitoramento, ele vai emitindo os alertas de risco socioambiental. Hoje nós temos 3 datas
que são datas temporais na vida do produtor. Julho de 2008, depois dezembro de 2019 e a data atual. Então o satélite ele faz esse comparativo. O que tinha de área em pé em 2008, 2019 e atualmente. E mediante essas imagens é emitido os riscos de alerta ambiental e até mesmo embargos. Então eu tenho tratado assim com vários clientes situações de áreas que já estão embargadas. Se ele já estiver com a emissão de alerta, ele já não consegue mais ter acesso a crédito. Se tiver embargada, pior ainda. E essas áreas ele não vai conseguir nem explorar, nem dar ela em garantia. Então, o assunto é sério, fica o alerta aos nossos produtores. Procure um profissional para que ele possa fazer uma avaliação. Hoje existem os diagnósticos ambientais, onde é feito todo um estudo, observando essas datas temporais, do que tinha de área em pé em 2008, depois de 2019 e antes de 2019, para que ele possa dar para o produtor uma diretriz. Quando o produtor procura o órgão ambiental, ele antecipa para resolver esse problema, o órgão ambiental vai tomar ele assim, como ele teve boa fé. Sim. Ele teve boa fé para regularizar, com isso ele vai ter um benefício dos descontos que pode chegar às vezes até 70%, 80% das multas. E se ele esperar o órgão ambiental procurar ele não vai ter esse benefício da multa. Então, assim, o Estado ele já está fazendo as emissões dos autos de infração desde o dia 1º de janeiro. A gente tem ciência já de vários produtores, inclusive no município de Piranhas, que recebeu esses autos de infração. E a partir do momento que o Estado passa a fazer isso, a gente tira a competência também da Secretaria Municipal e você passa a ter que resolver só com o Estado. Sim. E acaba sendo também mais moroso, Sim. mais dificultoso para o produtor. Então o conselho que a gente dá, procure o teu profissional de confiança para que ele possa fazer um diagnóstico ambiental do teu imóvel. Como que está a situação sua? Mediante esse diagnóstico ele vai te dar as diretrizes, o que tem que ser feito para poder regularizar esses passivos ambientais. Aqui teve muita gente que, como o senhor disse, tinha um gadinho ali, viu a soja chegando e falou, não, eu vou arrendar minha terra, vou ceder para plantio. E aí fez aquele limpa para ter o plantio e não se preocupou. A gente tem muitos casos assim aqui, Franciano. Muito, Jota, muito, muito. Inclusive a gente tem acompanhado alguns casos, até às vezes, de alguns produtores ter sido pego em flagrante, porque aí o satélite detectou Sim. que estava sendo feito esse dano ambiental e veio ver. Sim. E chegou e às vezes teve produtor que não foi pego em flagrante porque precisou correr, senão ia sair algemado. Então é algo assim que cabe um alerta geral. Não deixa alguém que, se você for arrendar o teu imóvel, a tua propriedade, fazer essa conversão para a lavoura, não deixa fazer essa supressão sem as devidas licenças. Hoje nós temos 3 tipos de licença ambientais para esse setor. Nós temos a limpeza de pastagem. É outra coisa também que muita gente no passado, quando foi fazer essas conversões, ele emitiu essa limpeza de pastagem e simplesmente saiu fazendo essa supressão ou até entrando fazendo o desmatamento. Sim. Então a limpeza de pastagem é aquela área que sujou até 5 anos e que ainda não caracterizou novamente um cerrado fechado. Então são áreas que você vai ter ali arvrinhas de 5, 6, no máximo 10 centímetros de diâmetro. Aí eu posso emitir uma licença de limpeza de pastagem sem problema nenhum, que não vai ter problema para ele no futuro. Outra licença, corte isolado de árvore. Aí entra essa questão da conversão do solo. Sim. Quem tem lá suas árvores esparsas, a lei permite que ele possa fazer a supressão de até 30 árvores por hectare. Mas tudo com critério. Sim. O profissional vai em campo, ele vai fazer todo um levantamento dessas espécies, quais as espécies que são. Algumas são protegidas por lei, ele não pode arrancar. Outras que ele pode arrancar, depois a gente tem que fazer um projeto compensatório. Então eu estou tirando de uma determinada área, mas vou compensar plantando numa outra área. E por último a licença da supressão vegetal, que é a mesma coisa do desmatamento. Então são esses 3 tipos de licença que são cabíveis para esse setor e o produtor precisa ficar atento. E ainda nessa área de cuidar ali do solo e de fazer limpeza, a gente ouve muito falar,
nós leigos nessa área, a questão da queima, a autorização para queima controlada. Como é que é isso, Franciano? Essa questão que a pessoa recebe a autorização para colocar fogo ali numa área. Exatamente. A queima controlada. O produtor que ele tem lá a área que ele limpou, que ele fez ali os seus pavios, né, e que precisa colocar fogo, tem a data certa de fazer isso. O profissional ele vai fazer um projetinho, encaminhar isso para a secretaria vai emitir para ele a licença e ele vai estar resguardado. Se ele não passar por isso e ele for pego também, for denunciado, ele vai sofrer o dano e vai ter que pagar por isso também. Você falou aí, Franciano, dessas sanções que podem vir. E caso a pessoa não cumpra, a gente vai partir agora para a questão internacional até. A pessoa pode produzir a sua soja, gastou ali milhões no plantio, e aí descobre-se irregularidades, vai vender o produto e não consegue mercado, né? Porque hoje está tendo também essas regras. Ou tem o selo ali de respeito ambiental, ou não consegue comercializar também. Exatamente. Exatamente. Tem essa dificuldade. A gente tem essa influência externa, né? Sim. Hoje tem muito capital externo que é investido, mas em contrapartida tem as pressões. Sim. E a forma que ele tem, que os órgãos competentes têm de pressionar criando essas travas, criando empecilhos. E hoje, para você ter uma ideia, tá nos noticiários, para quem quiser ver, algumas instituições financeiras que já foram multadas em milhões por ter concedido crédito para áreas que estavam com esses alertas de risco socioambiental. Salvo erro, no finalzinho do ano passado, o governo também emitiu uma nota onde o frigorífico que comprar o gado de áreas que estão nessas condições, ele vai ser autuado também e vai ser travada a concessão de crédito para ele. Sim. Então hoje vai ser muito comum, e eu creio que os produtores sabem muito bem o que eu estou falando, quando ele for lá no frigorífico vender, a primeira coisa que eles pedem, me dá o seu CAR, seu cadastro ambiental. Quando ele pega o cadastro ambiental do produtor, ele vai procurar, ele vai entrar no site do SICAR e vai emitir um recibo que é chamado de demonstrativo do CAR. Nesse demonstrativo vai estar constando a situação do CAR dele, se está ativo, ou se está pendente, ou se ele está excluído, extinto. Se ele estiver ativo, ele consegue vender o produto. Se ele está pendente, já vai abrir um alerta para o frigorífico, vamos dizer assim. Ele vai entrar em outros órgãos e fazer uma busca desses riscos socioambiental. Uma vez pesquisado e está lá o risco socioambiental, o dano que ele praticou, automaticamente a área dele está travada e ele não consegue vender o produto. Franciano, esse alerta que você está fazendo aqui, até vou fazer esse corte, colocar nas redes sociais. A gente tem visto poucos profissionais na sua área fazendo. E acredito que muitos produtores aqui de Piranhas, apesar de toda a expertise que buscaram aí durante a vida, a gente tem muita gente nova que viu o agro crescer e falou, não, vou entrar nessa área. Vou pegar um dinheirinho que eu tenho aqui da família, que eu ganhei, né, durante a minha vida, e vou investir. Entra sem conhecimento e tem essa situação agora. Pode criar toda uma estrutura, produzir, investir e na hora de vender, como eu disse, da soja, mas esses outros itens não conseguir comercializar, né, Franciano? É uma questão bastante séria que tem que ser observada. Jota, esse é o ponto-chave. Não dá para nós ser amador mais. Sim. Tudo você vai depender de assistência técnica especializada, mão de obra especializada. Aquela história que você herdou um conhecimento lá do seu bisavô, do seu pai, do seu tataravô, não cola mais. Não dá, o mundo mudou. As regras têm mudado muito rápido, né, Franciano? Exatamente. Então hoje, você depende de mão de obra especializada. Se não, é aquele ditado que a gente conhece aí, é o barato que sai caro. Sim. Então, seja no plantio da sua lavoura, seja no desenvolvimento da pecuária, procure mão de obras especializada, que vai te trazer realmente informações precisas. E hoje, eu não sei se você tem acompanhado, os imóveis rurais, eles estão sendo transformados em uma empresa. Sim. Você tem que pensar na fazenda, não só num ambiente de lazer, num ambiente que você foi criado, que ali você tem uma história cultural, não. Eu tenho uma empresa e eu tenho que fazer conta de tudo que entra e sai, eu tenho que pensar num desenvolvimento sustentável. Isso só vai ter eficiência procurando mão de obras especializadas. Você tendo uma assistência técnica efetiva,
que vai trazer para você o conhecimento, que vai trazer a informação que tem de melhor no nosso mundo hoje. Luciano, você falava da questão aí durante a sua explicação sobre essa questão do crédito. Já está atualmente, nesse ano de 2024, tendo grandes dificuldades para essa questão de apresentar o cumprimento das regras ambientais para conseguir crédito no Banco do Brasil, que é um banco público, Caixa e outros. Isso já está existindo? Jota, está existindo. Existe uma resolução que foi emitida pelo Banco Central, uma normativa 5.081. Ela foi emitida em 29 de junho do ano passado, onde ela cria essas travas. Eu vou ler aqui, é um artigo só, o artigo 2 dessa resolução. Não será concedido crédito rural para empreendimento situado em imóvel que não esteja inscrito ou cuja inscrição se encontre cancelada ou suspensa no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, respeitadas as condições e exceções previstas no Manual de Crédito Rural. Então, não tem para onde correr. Sim. Eu tenho conhecimento de vários que estão com esses impedimentos. Enquanto você não regularizar, você não vai conseguir o crédito. O que serve de consolo para nós todos. Há uns anos atrás, você tentava resolver esses passivos e não conseguia. Você não chegava no final. Sim. E eu não sou partidário, não defendo nenhum candidato, mas o que a gente tem que falar? Sim. O nosso atual governo, ele trouxe um ganho muito grande para o nosso estado. Ele modernizou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Hoje a secretária é uma mulher competentíssima, Andréa, onde ela é desembargadora e ela é especializada em direito ambiental. Então ela criou ferramentas, ela modernizou, atualizou as nossas legislações estaduais e criou ferramentas para que você consiga resolver os passivos ambientais. E eu estou muito otimista em relação a isso. Eu acredito que nós não termina 2025, onde terão sido feitas todas as tratativas desses passivos ambientais, que é o bom. O Estado, o município, ele vai chamar o produtor, detectou o passivo, vai ser feito os TCA, que é os termos de compromisso, onde ele vai ter um tempo para ele poder fazer essas recuperações. Aí volto naquela questão do jeitinho brasileiro. Então eu vou lá, assumo o compromisso, consigo liberar o meu crédito e depois não vou cumprir. Vai ser emitida para o produtor umas certidões, que é a DAI, Declaração Ambiental do Imóvel. Essa certidão, para quem tem passivo, para quem cometeu dano, ela vai ser positiva com efeito de negativa. O que o Estado quer dizer com isso? Você assumiu a sua responsabilidade e você assumiu um compromisso de cumprir as sanções que foram estabelecidas. Essa declaração, essa certidão vai ter validade de 3 meses. Sim. Então, venceu os 3 meses, você não está cumprindo aquilo que foi determinado, a sua certidão é travada. Sim. E quem não tem esse passivo também, ele vai ter a certidão, que aí já é a certidão negativa, mostrando que o seu imóvel está ambientalmente correto. E isso vai favorecer para o produtor justamente esse que tem essas áreas excedentes. Quando ele mostrar que está tudo belezinha, para ele poder dar uma entrada no desmatamento, vai ficar simplificado o sistema. Ele vai conseguir emitir essas licenças aí com 10, 15 dias. Franciano, na nossa conversa em off também, você trouxe outro alerta importante. Tem a questão do primeiro crédito ali. A pessoa quer um crédito para produzir. Mas tem as renegociações. E é o que parece que essas regras novas agora também afetam aquela pessoa que está acostumada durante a vida toda e renegociando durante os anos. Essa trava também parece que está aí, né? Para quem não cumpre as regras ambientais. Exatamente, Jota. É algo assim que tem nos preocupado quanto profissional. A gente sabe as dificuldades que o produtor vem sofrendo para ele produzir o alimento, colocar o alimento na nossa mesa. Então, uma hora é questão climática, outra hora é o produto que não tem valor. Sim. Né? E agora ele ainda está enfrentando o impasse das renegociações dessas dívidas, dele poder conseguir refinanciar. Sim. Então está tendo muita trava nesse sentido e junto a isso a questão ambiental. Então assim, eu gostaria muito de trazer notícias favoráveis, mas na minha concepção a gente ainda vai ter muita surpresa esse ano que não serão surpresas boas.
Esse ano a gente, de 2023 para 2024, a gente teve aqui na nossa região, falado aqui do nosso lugar, falta de chuva no final do ano, o preço baixo, né, da produção. E agora, lembrando, pessoal, que o Franciano aqui, ele não está dizendo o que ele pensa, mas é a realidade atual. Parece um pouco de caos, mas é um caos mesmo, né, diante da situação que o setor vive atualmente. Então, juntou tudo isso, né, Franciano? Num momento só, e o produtor está tendo que se virar, se reinventar para continuar produzindo e ter uma saúde econômica boa, saúde financeira. Exatamente. Então a situação é preocupante. Eu creio que cabe a todos nós, independente de fé, de credo, sempre pedir para Deus ter piedade de nós, né? Permitir boas chuvas, abençoar o produtor, porque a gente ouve muita gente, até por falta de informação, como ele não é daquele setor, deixa esses ricos aí, né? Deixa esses ricos aí. Uhum. E a pessoa não pensa que a gente vive um efeito cascata. Sim. Né? Se o produtor não vai bem, isso vai impactar no comércio local. Sim. Se, vamos dar um exemplo, se uma dessas empresas relacionada ao agro que tem instalada no nosso município não vai bem e a coisa vai de mal a pior, daqui a pouco ele vai ter que demitir o seu funcionário. Sim. Você imagina hoje uma instituição dessa aí que tem 200, 300 funcionários, demitindo todo mundo. Onde isso vai impactar? Sim. Vai impactar lá no cabeleireiro, vai impactar no mercado, vai impactar na farmácia. E é triste, né, Franciano? A gente vê nas redes sociais pessoas, que até às vezes por opções políticas, comemorando a situação, né? Felizes porque um produtor rural ou um setor inteiro teve prejuízo, né? Exatamente, Jota. Hoje o agro, ele politizou bastante. Sim. Né? Essa questão de direita e esquerda, o agro é da direita, o outro lado é da esquerda. Sim. E aí acaba que um lado sem, às vezes, o devido conhecimento, essa questão. Né? Deixa ele se lascar, deixa ele pagar a conta. Esquece que isso vai refletir como um todo em todo mundo. Afinal, o agro que coloca ali a comida na nossa mesa todo dia, né? Exatamente. Então nós temos que ter essa consciência e torcer, independente se é A, se é B, se é C, foi eleito pelo povo, nós temos que torcer para que dê certo, porque se não der certo, somos todos nós que vamos pagar a conta. Franciano, eu vou te pedir uma orientação agora para aquele que está me ouvindo, que começou, vamos imaginar, que começou agora na lida, que ainda consegue começar certinho. E vai ajudar também quem já errou e quer consertar. Qual é o primeiro passo para quem quer ficar em dia com a questão ambiental? Qual profissional procurar? Qual setor procurar para entender como está a sua área, a sua produção ali? Muito bem, Jota. Hoje aqui em Piranhas nós temos alguns profissionais que dão essa assistência. Salvo erro, nós temos aqui 5 ou 6 escritórios. Sim. Não vou citar o nome de todos aqui porque eu não vou lembrar. Mas procura um profissional habilitado. Um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, que tenha competência para poder te dar esse amparato. Você vai trazer as suas documentações pessoais e o CAR do seu imóvel. A partir disso aí, será feito um diagnóstico ambiental, onde vai ser feito todo um levantamento se há passivos ambientais ou não. Ele não vai precisar nem ter o cuidado de se declarar, porque as próprias imagens vai falar por si. Sim. A partir do momento que você faz esse diagnóstico, o diagnóstico ele vai dar com precisão. Houve desmatamento antes de 2018? Sim. Quem desmatou antes de 2018, ele está anistiado. Sim. Ele foi perdoado. Quem desmatou entre 2008 até 2019, também, em algumas situações, ele está anistiado. Ele não vai ter multa, por exemplo. Quem desmatou depois de 2019, a gente fala em desmatamento, mas quem suprimiu essas árvores, quem entrou lá numa reserva, tirou só um pedacinho, ele vai ser autuado, ele vai pagar a multa e ainda vai ter que fazer a recomposição, que chega em alguns casos de 4 por 1, ou seja, se ele causou um dano em 1 hectare, ele vai ter que recompor 4. Sim. Então, principalmente, resumindo, tem que procurar um profissional, né, na sua área ou em outras questões, claro, ligado nesse sentido do agro, para entender a situação primeiro
e para saber se vai ter que cumprir algumas sanções, se adequar. É isso, né, Franciano? Exatamente. Fica o nosso conselho, nossa dica. Não espere o órgão ambiental te autuar. É para ontem. Porque isso né, vai Franciano? acontecer. Isso vai acontecer. Sim. A gente tem acompanhado diariamente dentro da Secretaria do Estado e também do município. Então essa conta vai chegar. Se você se antecipar para você analisar a sua situação e você propor resolver, você vai ter os benefícios de descontos, o Estado vai entender que houve uma boa fé em você. Se você cruzar os braços e ficar naquela que isso não vai acontecer, isso não vai dar em nada, a conta vai chegar e vai chegar caro. Se você esperar a sua área ser embargada, aí você vai precisar, além de um profissional da área agronômica, da nossa área rural, você ainda vai precisar de um bom advogado também. Sim. Que faça as suas defesas. Sim. Muito bem, Franciano. Acredito que foram informações muito importantes, alertas importantes, né? A gente foi hoje um pouco aqui alarmista, mas de maneira necessária, né, Franciano? Porque tem muita gente tranquila, muita gente que eu tenho certeza que está nos acompanhando que nem sabia de tudo isso, fica ali no trabalho do dia a dia, como você diz. Eu aprendi com meu pai, com meu avô, eu sei fazer, estou fazendo certo. E às vezes fica desligado aí dessas mudanças, dessas atualizações que a gente está tendo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero recebê-lo mais vezes, né? Não o conhecia aí com essa oratória toda, com esse conhecimento. Espero recebê-lo aqui novamente para a gente trazer temas voltados para esse setor tão importante para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo, né? Afinal, o Brasil aí coloca comida na mesa de bilhões de pessoas nesse planeta. Muito bom, Jota. Eu que agradeço de você ter aberto esse espaço. Me coloco à disposição de estar mais vezes debatendo sobre esse tema, trazendo informações relevantes para o nosso produtor. E hoje a gente enfatizou muito aqui o produtor, mas essa alerta, ela é para todo empresário. Sim. Para você ter uma ideia, eu já fiz licença ambiental aqui em Piranhas para veterinária, casa agropecuária, para marmoraria. Tudo que gera passivo é pertinente a essas licenças. E essas empresas que precisam também do crédito lá, que precisa do FCO, que ele precisa de um recurso para ele poder alavancar a sua atividade, se ele não tiver as licenças... Foi bom ter tocado nesse assunto. Se ele não tiver as licenças, ele não vai conseguir. Eu recentemente, por exemplo, fiz uma licença ambiental para uma drogaria que faz manipulação. Sim. Porque precisa do crédito e se não tiver a licença ele não consegue. Então todo mundo, todo produtor e todo profissional, todo empresário que está na condição de produzir, se gera impacto, ele precisa preocupar em arrumar sua situação ambiental. Então me coloco à disposição. O escritório nosso está alojado ali próximo da Relojoaria Seiko, na rua Arquimedes Pereira Lima. Hoje meu escritório está situado junto com o João Limírio, que é um profissional da área também, lá na Convicta Expertise. Então nos colocamos à disposição para todos que queira trocar uma ideia, para a gente fazer uma análise da situação deles, sem compromisso. E estamos aí, Jota. O que você precisar, a comunidade piranhense precisar, me sinto honrado, privilegiado de hoje poder estar aqui com vocês. Como eu disse, eu fui o profissional da educação há uns anos atrás e saí da área da educação, mas a gente não deixa de educar, né? Sim. A gente está sempre participando das palestras educativas, trazendo informação. E me sinto assim hoje realizado em estar nesse meio do agronegócio, que é um campo muito amplo, que tem um potencial gigantesco. Cabe a nós o quê? Usar as ferramentas corretas para a gente poder empreender e desenvolver.